E aí teve um relatório da BlackRock divulgado o ano passado, que eles falaram o seguinte: o único ativo que diversifica de fato a sua carteira é o Bitcoin, né? Sério mesmo? Porque ele não tem correlação com nada, né? Ele anda do jeito dele, né? Às vezes você fala assim, não, tá andando junto com, lembra o ano passado? Anda junto com o Nasdaq. É. Ah, agora é Bitcoin é Nasdaq. É Aí, verdade, o Nasdaq é alavancado 3 vezes. não tem, ele tem o seu, parece um caminhar de bêbado, né? Uma teoria assim, né? Então ele tem a sua dinâmica, né, de uma forma geral. Então eu continuo sugerindo uma participação para todos os nossos clientes da consultoria, tem de 1 a 3% na carteira de criptomoedas, mas principalmente no Bitcoin, né? E tem várias formas de atuar no Bitcoin, né? Então eu continuo gostando. Tem um site, né, até depois eu posso passar para vocês também, que ele mostra um pouco. É como se você já viu esse site. Ele forma como se fosse um arco-íris, assim. E ele mostra onde tem os pontos de compra e de venda, assim. Tem um pouco de FOMO, um pouco de, né, especulação tal no Bitcoin. Bitcoin Rainbow, É Matheus? isso. Você Bitcoin conhece? Já ouviu Rainbow, falar? já vi, já. E aí, por exemplo, agora ele tá batendo num baita ponto de compra ali, numa linha mais azul, né? Então, provavelmente que ele tá sinalizando que os holders, aquele cara que compra para acumular Bitcoin, até o caso aqui, polêmica. Polêmico, de novo. Maior polêmica da semana passada foi a Cash, né? A Melius, né? A Melius comprou 10% do caixa dela agora a $90 mil. E ó, Né? já digo pro pessoal que tá chegando aqui. O pessoal da Melius vai vir aqui. Vai vir aqui, pô, me Vai vir chama. aqui. Me chama pra eu Eles vão vir fazer essa aqui polêmica. pra falar sobre esse caixa estratégico de Bitcoin. Caraca. Então eu tô em contato com eles. Se você me autorizar, me chama que eu legal. quero trazer essa polêmica na frente deles. Bacana. Então, se a gente olhar por esses indicadores, a gente tá vendo que os holders, aquele cara que vai, né, carregar, ele tá aumentando posição no Bitcoin nesse patamar de preço, né? De uma forma geral. Mas é bom a gente lembrar que o Bitcoin é extremamente volátil, extremamente agressivo, né? Não acho que dá para ter uma posição muito grande, né, em criptomoedas. A gente tem uma carteirinha nossa lá que a gente faz um trade, então se a gente vê um movimento muito de queda, a gente joga ali no USDT, né? A gente tenta proteger um pouco a volatilidade. Tem várias formas de atuar. Agora, se a gente pensar nas últimas definições, né, é muito mais para comprar Bitcoin para longo prazo do que para vender nesse atual patamar de preço. Então, teve decisão semana passada lá do Trump falando assim, pô, vamos autorizar, tem alguns estados, né, uma discussão norte-americana, mas alguns estados já começando a discutir a reserva, né, suas reservas em uma parte em Bitcoin. Então é uma discussão muito avançada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, a gente é muito distante, muito preconceituoso. Então eu continuo gostando para esse objetivo, né? Imagina, chegou um cliente e fala assim, pô, Marco, eu não tenho Bitcoin, compra agora. Né? Marco, eu vim com a minha carteira e eu já tenho 10% de Bitcoin. Eu falo, opa, peraí. Dá uma segurada. Para de comprar. Né? Para de comprar. Então depende de cada investidor. E tem investidor que de fato não tem perfil. Né? Não nasceu para isso. Imagina, tem cara que me atazana aqui quando a ação cai 10%. Né? Imagina o Bitcoin. Imagina o Bitcoin quando cai 50% em 2 semanas. E, na verdade, o Bitcoin é um ativo que ele é altamente, né, líquido. Então, sei lá, se eu quiser vender todos os meus bitcoins, eu vendo agora. E então tem uma estratégia também legal, Marco, que eu falo muito, né? Eu converso muito, que vem muita gente de Bitcoin, que é o DCA. Ele fazendo Bitcoin, ele compra todo mês ali. O cara que, sei lá, quer comprar um pouquinho de Bitcoin. Todo mês compra $100. Abriu conta numa corretora, compra $100 ali e vai comprando todos os meses ali. Esse daí é o holder. E se você for analisar a história do dinheiro, nada tem lastro, né? Então tudo causa inflação. O nosso real, ele é lastreado, como eu falei aqui, em fezes. Então cada vez mais o nosso real vale menos, né? O dólar, ele desvaloriza um pouquinho menos, mas também acaba desvalorizando. Então o Bitcoin, ele é justo. Eu falo que o Bitcoin ele é justo. Você sabe quantos unidades tem? 21 milhões. Você consegue ver se eu fizer uma transação para você. Eu mando para você, Marco, eu te mando o link e você confere que chegou na sua carteira. Todo mundo consegue ver, né? Então, esse é um ativo que eu acredito, sim, para pessoa ter na carteira. E pelo menos ali, sei lá, isso daí mesmo, 5%, tranquilo, e ele ajuda muito. Até uma... Só interromper uma análise adicional aqui, né?
teoricamente também, ele é contra o pânico. O que eu vou dizer aqui? Imagina ligar para um chinês agora e falar assim, cara, você confia no dólar? O chinês, ele vai assim, cara, eu tô evitando, não quero fazer uma transação em dólar. O chinês detesta o americano, né? Então, ponto. Segundo ponto, ligar para um americano e falar assim, cara, você confia no chinês? Né? O americano vai falar, cara, eu não tô querendo mais fazer negócio com esses caras, né? Então, vai chegar algum momento que vai se tornar talvez alternativa de transações, né? Por exemplo, moeda mundial? Ou não a moeda, assim, por exemplo, pô, onde é que pode ter uma transação com um chinês com um americano? Ah, vamos fazer uma transação da blockchain, né? Ou com Bitcoin, enfim. Então ela acaba se tornando uma alternativa também, que a gente chama a fiat, né? As moedas tradicionais. Enfim, só porque eu digo assim, em algum momento pode ser até visto como um antifrágil, né? Que a gente diz, né? Ali o Taleb fala, né? Você pode ser até um antifrágil o Bitcoin, porque acaba sendo a única alternativa. Porque você fala, puta, o euro não dá, né? Moeda chinesa não dá. O dólar, talvez, incerteza gigantesca com o Trump. E pode ser uma alternativa aí até de transação mesmo, né? Não, e se você analisar, o Bitcoin, ele tem uma propriedade que ninguém consegue parar ele, né? Então ele é imparável. Nenhum governo dos Estados Unidos, que é o mais poderoso, consegue parar, a China. Então ele é um ativo realmente resiliente ao longo do tempo, mas tem pequenas correções de 40%, 50%, 60%.